O tema de hoje é: qual é o objetivo da encarnação? Nós vamos iniciar com o Livro dos Espíritos, questão 132 e 133A. Lá, Kardec então consegue colher as informações do plano superior, dizendo que a lei divina nos impõe a reencarnação para que possamos alcançar a perfeição. É uma lei natural que serve como expiação, mas também como missão. Deus quis que encontrássemos os meios de progredirmos e também que nos aproximássemos dele. Um livro muito interessante para utilizarmos também neste tema é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, um ícone para o Espiritismo. E neste livro ele traz para nós que a alma, após residir no espaço, ela então renasce na condição humana e traz as lembranças das existências passadas. Ela renasce para representar um novo ato da sua vida, para resgate, mas também para assimilar, para conquistar novas capacidades de ascensão. Ele continua dizendo que as leis do renascimento vão explicar e completar o princípio da imortalidade da alma, em que a pluralidade da vida é condição necessária à nossa educação e ao nosso progresso, à custa dos próprios esforços, das lutas e também dos sofrimentos. Os homens vão se redimir da sua ignorância e da sua inferioridade, se elevando de existência em existência, se elevando de grau em grau, até que ele possa realmente se depurar na terra, mas também continua o seu progresso nas estâncias do céu. Continua afirmando que a doutrina das vidas passadas, então o Espiritismo, explica tudo. Vai conseguir explicar para nós as desigualdades sociais, mas também os vícios, as enfermidades, as mortes prematuras, ainda as diferenças de raça, as desgraças, os jovens prodígios, as misérias e também os instintos. Tudo é explicado através desta lei de renascimento, através das múltiplas existências que nós temos. Ele continua dizendo que a lei de justiça se revela nas menores particularidades na nossa existência. Tudo que nós fazemos terá consequência para nós. Os menores atos de maldade, tudo que fizermos contra alguém, seja pequenino quanto for, isso retornará para nós através da lei de causa e efeito. Então existe esta lei de justiça que será imparcial, que existirá para todos os seres humanos. E ele afirma: nada se perde. Os efeitos do bem e do mal se acumulam. A relação entre os atos e o nosso destino são a repercussão do nosso proceder. O homem constrói o seu destino, constrói o seu futuro. Assim, nós temos a certeza de que, a partir do nosso livre-arbítrio, todas as vezes que nós retornamos para este corpo de carne, que nós reencarnamos, nós podemos escolher ser aquilo que desejarmos. Nós podemos fazer o que quisermos, nosso livre-arbítrio será respeitado, mas todos os nossos atos terão consequência. Se nós plantarmos flores, colheremos flores. Se plantarmos apenas espinhos, colheremos espinhos. Então nós devemos ficar muito atentos em cada um dos nossos atos, nos menores pensamentos, até nos sentimentos que emanamos. Hoje eu estava escrevendo as psicografias que saem nos livros, e aí um espírito ainda estava explicando sobre a inveja, falando o quanto a inveja, esta emanação desta energia deletéria, pode interferir negativamente na pessoa a qual nós estamos invejando. Então é ruim para nós sentirmos inveja, pode prejudicar esta vítima, vamos chamar assim, mas isso tudo vai depender se esta pessoa que está recebendo essas energias deletérias, se ela está
se cuidando, que é o orai e vigiai. Se ela está realmente bem, fazendo bem, pensando bem, vivendo uma vida à sua maneira, uma vida gloriosa, nada vai lhe afetar. Nem encarnados, nem desencarnados, nem nada poderá prejudicá-la. Mas basta uma queda da sua vibração, basta então, de repente, um ponto gatilho, uma coisa que ela fique vulnerável para que esta inveja possa sim afetá-la. Então, este espírito estava explicando sobre isso, que até mesmo os nossos pensamentos, e muitas vezes a gente nem percebe que está fazendo isso. Só de você olhar é rápido, né? Você produz aquele sentimento, emana aquela energia e pode interferir negativamente na vida de outra pessoa, consequentemente também na sua. Então, nós precisamos ficar muito atentos em tudo que nós pensamos, falamos e produzimos para nós e para também os nossos semelhantes. Porque tudo que nós fazemos, isso vai retornar para nós através da lei de causa e efeito. Então aqui, este escritor Leon Denis falando sobre a lei de justiça. Ele continua dizendo que nós devemos reencarnar nos diversos meios e em todas as condições sociais, todas, sem exceção. Isso para que realmente possamos progredir. Ele ainda diz, em existências de estudo, em missão de dedicação e caridade, que ilustram a nossa inteligência e enriquecem o nosso coração. Também em reencarnações de vidas de sacrifício pela nossa família, pela pátria e por toda a humanidade. Neste caso, nós vamos pensar nos bombeiros, nós vamos pensar nos policiais que desempenham sua tarefa com o maior senso crítico de dever e de abnegação, naqueles médicos que vão para outros países, muitas vezes na guerra, aqueles todos que dedicam a sua vida a salvarem as vidas de outras pessoas. Então, estas são reencarnações que eles vão fazer de sacrifício em prol da família, da pátria e da humanidade. Da família? Sim, da família. Muitos reencarnam e sabem que não vão ter alegria nenhuma nesta vida, porque vão cuidar do marido que está doente, do filho que tem envolvimento com vícios, da filha que também se envolveu com seres marginalizados, e é aquela pessoinha que vai cuidar de todos estes familiares, muitas vezes saindo pelas ruas, catando os recicláveis para ganhar algumas moedas para alimentar várias boquinhas em casa. Todos estes sacrifícios, debaixo de chuva ou de um sol escaldante, para alimentar aqueles familiares. É uma vida também de sacrifício pela família. São importantes para todos nós vivenciaremos. Por isso, a necessidade também de nós, enquanto estamos aqui numa posição um pouco mais confortável, sermos caridosos, indulgentes e termos a maior paciência e delicadeza com todas essas pessoas, porque também estaremos nessa condição se já não tivermos passado por isso. Ele diz, reencarnações com provas cruéis, tantos casos que nós temos ouvido agora, atualmente na sociedade, de mulheres que passam pelo feminicídio. Muitas delas, sim, escolheram estas provas cruéis. Mas, lembremos, o escândalo existe, mas ai daquele que despertar o escândalo. E aí ainda diz, em situações dolorosas para resgate do passado e reparação de faltas, porque o espírito se purifica na dor e no sofrimento. Ele continua explicando para nós que a felicidade para um espírito é ter a capacidade de fazer o bem. Esta é a felicidade para aquele espírito que já compreendeu muitas coisas, que já se depurou. Quando ele consegue ser útil e fazer o bem, ele tem a felicidade. E diz, a atração dos corpos fluídicos ao planeta vai ocorrer pelo pensamento e consciência às coisas inferiores. Isso quer dizer que quando nós estamos no mundo espiritual, nós somos sempre atraídos para o planeta Terra, não conseguimos ir para mundos mais felizes, exatamente pela forma de pensar.
pela nossa consciência que ainda está ligada às coisas inferiores deste mundo. Quando nós modificarmos a nossa forma de pensar, quando nós avançarmos, automaticamente seremos designados para mundos melhores, mundos mais felizes. Então ele faz um alerta para nós, dizendo que o nosso desejo, o nosso apetite, o nosso amor ou ódio nos fazem voltar a este mundo. Nós devemos aprender a nos libertar da terra para irmos para mundos mais elevados. E nós vamos conseguir fazer isso quando nós realmente estivermos mais inclinados a renunciarmos os vícios físicos de qualquer natureza, quando nós realmente estivermos mais inclinados a vivermos uma vida mais modesta, mais simples, quando nós também nos inclinarmos a fazermos o bem para as outras pessoas. Isso tudo, sentimentos enobrecidos, nos fazem então nos libertarmos destas coisas inferiores e avançarmos, podendo ir para mundos mais elevados, segundo Leon Denis. Ele ainda finaliza dizendo que os espíritos adiantados, eles podem escolher o meio em que desejam reencarnar, mas os espíritos inferiores, eles devem obedecer às designações dos seus superiores. Então aí eles não podem escolher, eles ainda não têm capacidade para isso. Por isso, ele afirma que todos são protegidos, aconselhados e amparados para esta passagem do mundo espiritual para novamente a vida de encarnado. Vamos trabalhar com outro livro e agora a Gênese, no capítulo 11, onde Kardec fala para nós que a reencarnação é uma condição inerente à inferioridade dos espíritos. À medida que o espírito avança, se depura, evolui, chega um momento que se torna espírito perfeito, espírito puro e não tem mais a necessidade de reencarnar, principalmente nos mundos inferiores. Então ele diz: é um meio de progresso a reencarnação. À medida que o espírito progride moralmente, ele então vai ter o seu perispírito cada vez mais desmaterializado e assim reduz a influência da matéria. Explica também que o espírito se depura, ele se espiritualiza e desta forma as faculdades e as percepções se elevam. Vamos imaginar que é como vários estudantes. Nós, então, quando iniciamos lá na escola, iniciamos na primeira série, passamos para a segunda série, alguns de nós repetiram. Tiveram que permanecer ali na terceira série, não puderam ir para a quarta. E aí ele vai explicar que é mais ou menos isso que acontece conosco, dizendo que o espírito, ele age com o seu livre-arbítrio, que será sempre respeitado. Por negligência ou então por má vontade, ele pode retardar o seu adiantamento. E assim ele prolonga a necessidade da reencarnação. Por punição, ele permanecerá nas classes inferiores e será obrigado a recomeçar a sua tarefa, da mesma forma que os estudantes. Se ele, então, foi preguiçoso, se ele teve má vontade, não se esforçou ali na terceira série, a professora percebeu que ele não tem condições de passar de ano. Como é que ele vai para o quarto ano se não assimilou tudo o que deveria no terceiro? Então ele vai prosseguir ali no terceiro, permanecer, e com isso ele retarda seu adiantamento, ele retarda sua evolução. É como se ele estivesse atrasado, ficou ali estagnado. Ele não perde todo o conhecimento que tem adquirido em outras existências, mas simplesmente ele não avançou, permaneceu ali. Ainda explica para nós que depende novamente do espírito abreviar esta necessidade de reencarnações através do seu trabalho e da sua depuração. Então depende dele abreviar esta quantidade de vezes que ele vai reencarnar. E é uma pergunta frequente, mas quantas vezes nós reencarnamos? Inúmeras vezes. Cada um de nós
têm necessidades específicas, cada um de nós vai reencarnar determinado número de vezes. Mas é importante salientar que aqui na Terra nós não estamos nas primeiras encarnações. Lá nos mundos primitivos é que ocorrem as primeiras encarnações da alma humana, e nós vamos ter essa informação no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Portanto, lá nos mundos primitivos acontecem as primeiras encarnações da alma humana, e aqui todos nós estamos já com conhecimentos que foram adquiridos, com virtudes que já foram assimiladas. Ninguém aqui está na primeira encarnação. Alguma coisa nós já avançamos. E agora estamos aqui no planeta Terra, onde podemos fazer inúmeras reencarnações para que depois possamos nos adiantar para o mundo de regeneração. Ele continua dizendo que a reencarnação, então, não é perpétua, mas sim transitória, como nós já afirmamos. Em determinado momento, o espírito se adianta tanto, se transformará em espírito puro e não terá mais a necessidade de reencarnar. E fala, o espírito deixa um corpo, mas não é imediatamente que ele vai tomar outro. Alguém já deve ter assistido aquele filme que fala sobre os animais, 5 vidas de um cachorro, é isso? Desculpa, eu sempre me engano. 4 vidas de um cachorro. Alguém já assistiu esse filme? É uma lindeza, né? E aí, nesse filme, então, nós percebemos que a reencarnação dos animais é imediata, é automática. Desencarna e logo já reencarna. Desencarna e logo já reencarna. E conosco, é assim que funciona? Não. Os humanos podem sim ter reencarnes rápidos e compulsórios, mas podem permanecer por muito tempo na espiritualidade. No livro O Espiritismo Aplicado, Eliseu Rigonati vai explicar direitinho quais são as situações onde as pessoas podem reencarnar de forma mais rápida ou mais demorada. Mas eu vou citar então uma delas. Vamos dizer então que alguém permanece por muito e muito tempo na espiritualidade. Pode ser que esteja aguardando até que todos aqueles que estão ligados a ele, naquele círculo de família ou de amigos, todos eles tenham que desencarnar para se ligarem a ele no mundo espiritual e traçar novos planos reencarnatórios. Então, isso pode durar muito tempo mesmo, ele fica lá. Outros ficam por tempo prolongado porque necessitam fazer estudos. Então solicitam que este período de tempo na espiritualidade seja prolongado para que possam finalizar os estudos necessários para um novo reencarne. Então, também tem aquele caso, são três situações, onde ele já cumpriu tudo o que devia cumprir aqui na Terra, realizou todas as provas que eram necessárias naquela última encarnação, e ele pode ficar mais tempo lá no mundo espiritual. Cada caso é analisado individual, depende das nossas necessidades, então isso é muito variável. Pode reencarnar, então, logo em seguida, algum tempinho em seguida, ou permanecer por muito tempo na espiritualidade. E aí ele continua dizendo que, durante um tempo, ele viverá da vida espiritual, que é a vida normal para o espírito. Esta vida que nós temos aqui, de encarnado, é uma vida completamente ilusória. Esta é a nossa vida transitória, e a vida normal para o espírito é no plano espiritual. Por isso que nós temos a oportunidade também de passarmos pela emancipação da alma, enquanto o nosso corpo tem necessidades orgânicas e precisa adormecer, o nosso espírito se desprende, ainda permanece ligado ao corpo através do cordão fluídico, mas pode ir para regiões da vida espiritual e se encontrar com seres que lhes são afeto ou aos quais precisam reparar alguma coisa, enfim, dialogar com as pessoas encarnadas ou desencarnadas. Estando no mundo espiritual, nós temos este momento durante o sono para o corpo físico. A soma do tempo nas
diversas reencarnações, é curto, se nós formos comparar com o tempo que nós passamos na espiritualidade. Então, se eu somar aí as minhas últimas existências e a quantidade de tempo que eu fiquei encarnada, vamos dizer aí que eu fique aqui 90 anos, mais 90 anos da última, mais 90 anos da última, ainda assim será um período de tempo muito curto se comparado com o tempo que nós ficamos na espiritualidade. E aí ele diz, na erraticidade, que é o intervalo que acontece entre as encarnações, então erraticidade, o tempo que eu fico lá no mundo espiritual, sempre progride quando aproveita os conhecimentos e as experiências que foram adquiridas aqui na vida de encarnado. Se ele examina tudo o que ele fez e também o que ele aprendeu, se ele reconhece as suas faltas e faz planos futuros, ele sempre vai aproveitar. Estando encarnado ou estando no mundo espiritual, nós sempre vamos nos adiantar. Temos oportunidade de estudar aqui e lá também. Temos oportunidade de trabalhar aqui e lá também. Nós formamos vínculos de afeto aqui e lá também. Enquanto aqui estamos ligados com o grupo familiar, tem um grupo familiar lá à nossa espera, orando por nós e muitas vezes nos inspirando, acompanhando os nossos passos enquanto estamos encarnados. De qualquer forma, para aquele que quer avançar e progredir, sempre vai encontrar ocasiões oportunas. Continua dizendo que cada existência é um passo no progresso e serve como escola, como nós mencionamos anteriormente. Para finalizar, vamos trabalhar com o livro O Céu e o Inferno, no capítulo 3, porque Kardec fala para nós que a reencarnação é necessária ao progresso intelectual e também moral. Para o progresso intelectual, através da atividade que é obrigado a desempenhar pelo trabalho. Então, todos os nossos trabalhos são simplesmente necessários e vão desempenhar muito do nosso progresso intelectualmente falando. Já o progresso moral, pela necessidade que os homens têm uns dos outros. Através da vida social, nós vamos desenvolver as nossas boas ou as nossas más qualidades. Quando nós estamos, então, uns com os outros, nós podemos demonstrar a nossa bondade, a nossa caridade, nosso devotamento, nosso altruísmo, nossa abnegação, nossa delicadeza e generosidade. Então, é desta forma que nós vamos desenvolvendo e assimilando todas as virtudes. Kardec ainda finaliza dizendo que se o homem vivesse sozinho, possivelmente não haveria vícios nem virtudes. Mas, no isolamento, ele não se preserva do mal, ele se preserva do mal, mas ele anula o bem que poderia ser feito, e é assim que nós trazemos a reflexão de hoje. Muitas pessoas reencarnadas e muitas pessoas que, infelizmente, ainda reclamam e maldizem a própria vida. É claro, as pessoas que fazem isso têm seus motivos, têm muitas justificativas. Eu lembro e recebo aqui as imagens de senhoras que estão no leito, de pessoas que estão no hospital, de tantos que receberam a notícia de que têm doenças ditas incuráveis, pessoas que passam por infortúnios no campo familiar, também aqueles que se sentem perseguidos espiritualmente, pessoas que estão completamente perturbadas psiquicamente e cada uma com o seu sofrimento, muitas vezes diz: Senhor, até quando eu ficarei aqui? Por que não me levou ainda, Pai? Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi muitas vezes, mas quando nós estudamos a nossa necessidade de reencarne, quando nós temos este conhecimento de que tudo é necessário para o nosso desenvolvimento e feito na medida certa para cada um de nós se depurar, nós conseguimos entender que o que nós temos que fazer é dizer graças a Deus pelo infortúnio de hoje, pela dor de hoje, pelo problema de hoje. Graças a Deus, porque estou vivenciando isso, mas eu sinto que o Senhor está comigo. Eu sinto que a espiritualidade amiga me ampara. Eu sinto que tem pessoas ao meu lado que não me deixam desfalecer sozinha. Eu sinto e eu percebo, Pai, que possamos ter esta compreensão de que tudo acontece a nos favorecer o tempo todo.
tudo é perfeito para nós, para que possamos caminhar rumo ao nosso progresso, que possamos aproveitar cada instante desta existência que, de repente, se finda com um piscar de olhos. Então, que cada dia seja muito bem vivido, que cada hora seja realmente representada no bem, com sentimentos enobrecidos, que possamos fazer mais uns pelos outros para que esta vida tenha valido a pena. Eu agradeço imensamente pela oportunidade de realizar o trabalho junto a vocês e também para que tudo isso tenha valido a pena, vamos fazer uma prece de agradecimento. Amado Senhor, nós agradecemos imensamente por esta existência. Agradecemos pelo corpo físico que temos. Esteja ele com enfermidades ou não, nós agradecemos. Agradecemos pela família, pela condição social, por todas as provas ou expiações, mas também pela missão que alguns aqui realizam. Nós agradecemos por tudo, Pai. Imensamente gratos por esta falange do bem que nos acompanha, nos inspira a permanecermos no caminho que conduz a Ti. De acordo com as Tuas vontades, nós somos submissos e imensamente gratos pelo Evangelho do amado Mestre Jesus e por todo o conhecimento que a doutrina espírita nos entrega. Eu agradeço a Erasmo Gurgel por mais este trabalho de propagação do Evangelho e da doutrina espírita. Agradeço pela oportunidade de ser útil. Graças a Deus, graças a Jesus, paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento.